sem muito conteúdo e te passar a palavra. Obrigado por ter nos lembrado disso. Obrigada, Já está gravando? Tá, agora tá. Beleza. Então, eu vinha falando que essa é uma produção que o Marx realizou ainda nos seus primórdios, logo depois de sair da universidade, de ter defendido a sua tese de doutorado a respeito do materialismo nos filósofos da Antiguidade Clássica. E, bom, um autor como esse, efetivamente, está escrevendo no jornal, mas a densidade e a profundidade do tratamento que ele dá aos temas que ele levantou alçam a produção jornalística dele à condição de teoria. Estamos aqui 180 anos depois desses textos de jornal terem sido escritos, e um jornal sem nem tanta relevância assim, a não ser pela participação desse autor, e estamos aqui tratando dele. E aí eu fui pensando de que maneira, levando em consideração alguns pontos, como, por exemplo, não assumir que vocês conheçam essa trajetória da construção da reflexão que Marx faz, considerar que, ainda que sejam textos do início da elaboração dele, é a produção de um autor que, a essa altura, ainda muito fortemente carregado pela influência hegeliana, é um tanto árido. Não é tão árido quanto a Filosofia do Direito do Hegel, que ele vai se meter a criticar depois. Mas, ainda assim, tem um tratamento linguístico, né, uma forma de lidar com o problema e de elaborar o texto que causa um pouco de estranhamento. E de que forma eu ia conseguir fazer isso de uma maneira mais palatável e que articulasse o núcleo da temática, ou seja, o que ele tem a dizer a respeito de direito, de Estado, de política, de classe, que é a mensagem que está sendo comunicada aqui, de forma que fosse, então, apreensível e que pudesse, de alguma maneira, né, ecoar entre os conhecimentos que vocês já têm para fixar, de certa forma, para não ser simplesmente uma tagarelice solta. E aí me ocorreu que a melhor maneira de fazer isso talvez fosse situando histórico-teoricamente o que é esse desenvolvimento que o Marx fez aqui. Então, para começo de conversa, antes de mais nada, para a gente poder começar essa trajetória que é, ao mesmo tempo, histórica e teórica, é relevante pensar que a forma de unificar isso é pensar que quem produziu esse pensamento, ou seja, esse autor, como qualquer outro autor, é um filho do seu tempo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse autor não sai tirando problemas do bolso que não estejam dados na ordem concreta do dia. Ele não pode refletir sobre questões que não foram colocadas. E isso ele vai fazer, seja ele consciente disso ou não, e uma outra etapa é ele faça isso declaradamente ou não. E um dos autores que mais nos ajudou a desenvolver e conhecer melhor o significado desse fenômeno foi esse próprio Marx. Mais tarde um pouquinho, ele vai começar a elaborar essa ideia uns 2 anos depois desses textos que está na edição dos Despossuídos da Boitempo, quando ele vai começar a lidar, de fato, com o problema da ideologia, que tem a ver, inclusive, com as inquietações filosóficas e também políticas que começam a atiçar o seu pensamento nesse momento. Isso vai ser um tema que vai aparecer mais para o finalzinho da minha fala. Mas o ponto é que, e foi o que a gente tentou sustentar nesse texto aqui, um dos fios condutores que podemos identificar na elaboração teórica da vida de Marx é esse incômodo que ele começa a despertar e, de certa forma, alimentar com a teoria hegeliana a partir da bem-sucedida abordagem que ele faz das... Perdão, home office tem desses problemas. Essa bem-sucedida abordagem que ele faz de um fenômeno que parece pedestre, né? Seria o equivalente, na época,
deputados estaduais discutindo na Câmara Legislativa. Não temos ainda uma Alemanha unificada. Ele está lá. A dieta renana, como aparece no texto, seria o equivalente a uma Assembleia Estadual da Renânia, a região de onde ele provém. Mas, enfim, então Marx está olhando para esses deputados, esses representantes políticos do momento, pegando um tema que poderia parecer completamente superficial aqui, comezinho, não fosse a capacidade de alguém observar nessas discussões, nos procedimentos, nas razões alegadas e no resultado final desse processo, uma manifestação concreta do processo histórico que estava acontecendo. E era isso que eu queria dizer quando eu comecei falando que um autor é filho do seu tempo. Agora, não é todo mundo que é capaz de olhar para um processo, encontrar nesse processo as manifestações das forças históricas que estão em ação naquele momento e extrair disso uma interpretação tão robusta a ponto de conseguir iluminar para a gente o que é que está acontecendo. Não é simples isso. Aliás, hoje em dia, da forma como se faz ciência social hoje em dia, o mais comum é sair olhando para tudo quanto é coisa que acontece ao redor e não conseguindo fazer a menor conexão do que esse processo ou esse fenômeno tem com a teoria em geral para nos explicar como funciona a sociedade atualmente. É uma pena. Mas vamos ficar aqui ainda no tempo em que se fazia isso bem feito, ou pelo menos alguns tentavam. E o processo que Marx está vendo, e que o torna um bom intérprete do seu tempo e um bom produtor de teorias e análises que vão nos ajudar ainda hoje a entender esse tempo, porque de mais a mais estamos ainda no mesmo tempo histórico, é a expansão da modernidade burguesa. É bom perceber, através desse expediente metodológico que o Marx faz, como esses processos que a gente costuma ver na literatura como coisas muito grandiosas, como grandes fenômenos, e que desta forma, assim tratados, filosoficamente, como grandes processos, a gente acaba perdendo o contato tátil com o que são esses processos, a capacidade de entender que isso não é uma espécie de epopeia que se desenvolve no céu, no éter ou em qualquer outro lugar, e que um dia brota, ou que cai desse céu pronto. São resultados de movimentos concretos que acontecem nas situações concretas. Particularmente, então, aqui, o que a gente tem em tela é de que maneira os membros vivos de uma sociedade produzem a mudança social histórica. Expansão da modernidade burguesa, então, quer dizer que, e agora nós estamos falando de um pouco antes da metade do século XIX, então isso se refere à Europa, principalmente à Europa Ocidental. Estamos aqui na fronteira da Europa Ocidental, né, com a Alemanha. Mas são pessoas reais que estão transformando as formas de viver, as formas de se comportar. Para usar o linguajar que faz parte do campo de conhecimento onde eu atuo, né, das ciências sociais, são pessoas que estão reelaborando, reformatando as relações sociais que caracterizam a sua sociedade e que, portanto, permitem que uma análise, aí sim, agora a gente sai para o olhar panorâmico e transforma esses movimentos comuns da vida cotidiana em grandes elaborações. Então, são pessoas comuns transformando a forma de viver e de se relacionar e que, portanto, dão novas características a essa sociedade. E esse processo que está se desenrolando na Europa entre os séculos... Vai lá, a gente pega o começo na Inglaterra do 17 e aprofunda com a França do final do 18 e se espraia pelo resto da Europa, claro, né, com todos os percalços, limitações e ambiguidades que o processo tem, durante o 19. De que forma esses processos foram se espraiar pelo resto da Europa durante o 19? Para a gente ver como isso é muito concreto e sensível. Aliás, é sensível e doloroso, porque a forma como essa modernidade europeia, gerida nos lugares onde a burguesia alcança o poder de forma pioneira, vai, então, se espalhar pelo resto, é na ponta da baioneta das tropas napoleônicas.
Pô, hoje é dia. Eu juro para vocês que normalmente não é essa barulheira assim, não. Acho que o pessoal ficou sabendo que eu ia dar aula de manhã hoje, marcou para passar por aqui. Aproveitando. Então, as burguesias que pioneiramente descobriram formas de consolidar o seu poder e que disso depende, portanto, garantir funcionamento da sociedade à sua sombra e semelhança, foram as inglesa e francesa. A certa altura do processo revolucionário francês, por questões próprias que não tem espaço aqui desenvolver, as transformações que se sucederam na virada do 18 para o 19 ali encontraram um general que entrou para a história como um estrategista brilhante e com um senso de oportunismo político raro. Ele acaba se tornando ditador e depois se proclama imperador, né? Conhecemos esse general como Napoleão Bonaparte. Ele restabelece o império. Isso significa que ele vai sair incorporando ao domínio político francês as áreas adjacentes. Bom, a gente vive num país que é um subproduto desse processo, não é? Não aprendeu todo mundo na escola que a família real veio para cá fugindo da invasão napoleônica? É desse processo que eu estou falando. E à medida que Napoleão ia incorporando os países ao Império Francês, mais importante do que colocar parentes seus como os dominantes no país incorporado, foi o processo de formatação institucional que ele botou em andamento nesses lugares. A síntese desse processo institucional é o Código Napoleônico, que é a forma mais bem acabada da institucionalidade jurídica burguesa neste momento. E é a forma, portanto, que a força... Lembrem-se que nós estamos falando aqui de invasões, de guerra, de tropas com chumbo e pólvora impondo a dominação. E essa imposição da dominação impunha também que estes países adotassem esse Código Napoleônico, que, apesar desse caráter impositivo e bélico, significou um avanço histórico na medida em que suplantava os códigos jurídicos e os arranjos institucionais que prevaleciam antes dessa invasão. No caso da Espanha, por exemplo, nós tínhamos uma Espanha absolutista que, como reação à invasão napoleônica, e Napoleão botou o irmão dele de rei da Espanha, e teve uma guerra de independência da Espanha que durou mais de 10 anos, é nesse processo que surge isso que a gente conhece como a guerrilha moderna, como a forma de dar... Pensem que, na época, o exército napoleônico era o equivalente hoje ao exército norte-americano. Era a máquina de guerra mais poderosa da Europa. E os espanhóis não tinham como lidar com isso de outra forma, a não ser encontrar uma resposta não convencional. E é por isso que, mesmo na língua inglesa hoje, o fenômeno da guerrilha é grafado dessa forma espanhola, porque foi a maneira que os espanhóis residentes descobriram para enfrentar essas tropas. Em resposta a essa invasão e ao impacto de modernização jurídica e institucional que ela significou, as cortes espanholas, transportadas para Cádiz, que é uma cidade no sul da Espanha, Madrid fica bem no meio, onde as cortes normalmente ficam, se reuniram para realizar pela primeira vez uma Constituição espanhola. Então percebam que o movimento histórico ele não tem julgamentos morais de que forma vai se processar essas transformações e isso que a gente está chamando aqui de avanço e modernização. Mas elas acontecem, às vezes, como um impacto e um efeito colateral inesperado. No caso da Prússia e da Renânia, onde o Marx está escrevendo aqui, o efeito foi semelhante, no sentido de que esse Código Napoleônico, como condensação jurídica institucional da forma burguesa moderna de realização da organização política da sociedade,
jogava por terra uma série de instituições e procedimentos jurídicos característicos do antigo regime, em que boa parte da Europa ainda se encontrava antes da generalização das revoluções burguesas e da modernização capitalista. Um exemplo concreto aqui. O direito germânico prevalecente na Prússia antes da invasão e do Código Napoleônico vetava aos judeus o exercício de qualquer profissão liberal. No caso particular de Marx, isso se manifestava no desejo frustrado do pai dele de ser advogado. E aí o pai dele, que era de uma linhagem de rabinos que tinham se estabelecido na cidade há mais de 200 anos, se converteu ao cristianismo para poder exercer a advocacia. Para a gente avançar um pouquinho aqui no processo histórico, Marx está escrevendo isso em 1842. Então, Napoleão já tinha sido derrotado. A reação europeia ligada aos interesses feudais e absolutistas já tinha se livrado revertido algumas tantas das transformações modernas que o Código Napoleônico tinha enxertado nesses países, e neste momento específico, o que nós estamos vendo, ou o que Marx estava vendo e escrevendo nos seus artigos de jornal, era uma disputa entre os interesses modernos burgueses que se desenvolveram e que tinham acolhida nessa estrutura jurídica institucional napoleônica que tinha sido debelada, e a resistência das classes conservadoras aristocráticas que preservavam ou que lutavam para preservar e para reverter todos os avanços que a modernização tinha promovido. Então é importante manter, né, dessa primeira levada histórica aqui, sobre os processos de avanço da modernização, de que forma isso se dá, é entender que processos sociais concretos se desenrolam de uma forma concreta, que eles acontecem a partir de mudanças reais de ações concretas que os atores sociais fazem em pontos específicos que são capazes de plasmar, de consolidar essas mudanças de uma forma que se torna praticamente impositiva para o conjunto da sociedade e as gerações vindouras. E uma forma que a gente vai tratar daqui a pouco como rotinização do domínio, normalização desse domínio, é a sua institucionalização sob formas jurídicas. Tem duas obras sobre a história de formação institucional e jurídica da modernidade capitalista que eu acho que são muito interessantes para aprender de que maneira isso que a gente fica vendo como grande processo de modernização é o resultado da confluência de diversas dessas ações específicas e, principalmente, da relevância da institucionalidade e do formato jurídico para consolidar essas transformações e tornar o padrão a ser seguido. E, claro, em se tratando de instituições e direito associados a um Estado que contam com a força impositiva das armas para se fazer respeitar, não é? Uma dessas obras é a Grande Transformação do Calpolani, que mostra como, para ter uma sociedade de mercado, nessa que a gente vive, foram necessárias transformações históricas, como transformar em mercadoria coisas que nunca tinham sido antes, força de trabalho, terra e dinheiro. E que, para transformar essas coisas em mercadoria, foi preciso repressão, imposição e rotinização através de leis. A outra é uma que parece para a gente hoje em dia absolutamente natural, a existência de uma classe trabalhadora assalariada moderna, né? Foi tratado ao longo de todo o século XX como proletariado. Nem sempre as relações de trabalho se deram dessa forma. Nem sempre teve horário de trabalho, cadência de trabalho ditada por um relógio e um apito de fábrica. E menos ainda, gente que eu estou falando que legiões, né, multidões,
aderindo a esse regime de trabalho como se ele fosse natural, e todos cumprindo, curiosamente, o mesmo horário, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Isso foi conquistado à base de muita repressão e muita imposição. Isso está nos 3 volumes da Formação da Classe Operária Inglesa, do historiador Thompson. Então, o que estava se processando nessa dieta renana, ou seja, na casa legislativa da Renânia nesse momento, era a busca das forças burguesas de institucionalização da sua forma de propriedade. Outra coisa que parece bastante natural, mas que é socialmente construído, ou seja, depende desses processos históricos, dessas transformações e, finalmente, de uma consolidação institucional, são as formas de propriedade características de cada sociedade. Eu não acabei de falar do Polanyi. O Polanyi mostra, por exemplo, que essa ideia de tratar a terra como mercadoria foi construída, foi imposta, foi necessária para poder formar uma sociedade de mercado, mas não era assim antes. E é a partir desse tipo de interpretação histórica que Marx, um pouquinho mais adiante, nos escritos que ele vai fazer depois, vai nos apresentar, e essa é uma ideia que já está aqui, ela não está tratada com toda a sua consequência e densidade, mas já está aqui essa perspectiva de que a propriedade é uma relação social. Ela é estabelecida a partir das fontes de poder. Isso é um outro ponto muito importante quando se trata da análise que Marx vai fazer da política, do Estado, do direito, é entender que existem fontes assimétricas de poder numa sociedade. A base e a estrutura da sociedade que levam a essa assimetria estão ligadas à divisão da sociedade em classes e de que forma essas classes são constituídas. Mas, enfim, a discussão que se processava naquele momento a respeito dos roubos à lenha nas florestas e bosques tinha a ver, portanto, com um dos mecanismos disponíveis por essa burguesia ascendente para institucionalizar a sua forma de propriedade e as suas formas de dominação a partir da consolidação da forma burguesa de propriedade, da maneira de tratar uma propriedade a partir dos interesses e das necessidades históricas da burguesia. E pensem bem aqui, quando se fala de interesses e necessidades históricas, não são grandes forças que operam e que fazem com que essa propriedade se universalize a partir do éter. Não, acontece através destes pequenos processos. E quando se fala aqui em necessidade histórica, é claro que é uma consolidação da interpretação que só é possível fazer posteriormente. Não dá para, enquanto o processo está se desenrolando, você olhar aqui e dizer, isso é uma necessidade histórica da burguesia. Não é assim que acontece. A questão é que, posteriormente, se percebe que para realizar a mercantilização completa da sociedade, ou seja, tratar qualquer coisa como mercadoria, é preciso um acúmulo dessas mercantilizações localizadas. No caso específico aqui, estava começando a ser tratado como mercadoria graveto coletado no chão, pelo direito consuetudinário germânico. Esses gravetos caídos eram tratados como um direito que os camponeses tinham de pegar para si. Não se passava, não se tratava graveto, galho seco, quebrado e caído no chão, como mercadoria, como algo a ser jogado no mercado para fazer dinheiro, virar mercadoria, por sua vez virar dinheiro linha, ou seja, dinheiro aumentado. Acontece que nós estamos vendo nesse momento, e foi por isso que eu fiz aquele introito histórico tão volumoso, nós estamos no momento de expansão e generalização dessas relações mercantis da burguesia. E aí, eis que isso se processa de uma forma, isso só torna grandioso historicamente também depois, com o tempo e com a somatória desse monte de gesto acontecendo em diversas cidades, em diversos lugares. Porque tentem, é claro aqui, assim, um exercício de pura especulação. Mas tentem imaginar o que de fato aconteceu. De repente, pela pauperização dos camponeses nesse momento, eles começaram a perceber
que tinha bastante galho seco caído e dava para ir na feira vender um pouco sobrando. Um pouco eles levavam para casa para acender lá a lareira, né? Vamos lembrar que a gente está na Alemanha, faz frio, pobre, não tem dinheiro para ficar gastando com carvão mineral. Então eles se aqueciam com alguns desses galhos e perceberam que dava para levantar uma grana para comprar um pão vendendo os galhos que sobrassem. E aí, tão rapidamente quanto esses camponeses perceberam essa oportunidade, os proprietários de terra que estavam se aburguesando, ou seja, estavam adquirindo os hábitos relacionados à sociedade mercantil e, portanto, a possibilidade de comprar e vender tudo como mercadoria, perceberam também que, afinal de contas, aquele galho saía da terra deles, então eles mesmos podiam ganhar dinheiro com aquilo. Esse é um momento que Marx usa para, inclusive, considerar a respeito do processo de incorporação do costume como direito, da institucionalização do hábito e do costume como direito, e de que forma as assimetrias de poder existentes na sociedade, que eu mencionei agora mesmo, interferem na legitimidade. O costume associado ao interesse de quem tem o poder para definir, ele é chancelado pelo direito. O costume que não atende esses interesses, ou, inversamente, o costume associado àqueles que não têm o poder, não vai ser considerado legítimo para se tornar direito. Porque, pensem bem, eles vinham de séculos em que era tratado como direito, não o direito institucionalizado burguês, que vai virar Constituição, mas o direito baseado no costume. Garantia a esses camponeses a possibilidade de pegar aqueles galhos, independente do que fosse fazer com aquilo. Fosse fazer fogueira, fosse vender na feira, ou fosse construir porta-lápis de palito de picolé. Não vem ao caso. É só à medida em que o interesse da classe dominante se associa à mercantilização de tudo e qualquer coisa, e que aquilo passa a ser visto como uma mercadoria. Pensem bem, eu acabei de mencionar aqui 2 vezes o Polanyi para falar da ideia de como foi necessário uma mudança institucional para poder tratar a terra como mercadoria. Pensem, então, que os donos das terras, onde nasciam essas árvores, de onde caíam esses galhos, gerações antes, não podiam dispor dessa terra, eles não podiam resolver lotear a terra deles para vender como chácara ou fazer um condomínio novo. Isso não era uma possibilidade. Isso depende destes processos de transformação que vão se acumulando historicamente e que são realizados concretamente através destes mecanismos sociais. E o mais forte para generalizar e contar com o apoio da Força Armada do Estado é a sua institucionalização através de leis. E aí é por isso, então, que Marx vai começar a perceber que nessas discussões que vão adaptando a nova organização social, a nova forma de fazer funcionar e de andar historicamente uma sociedade, passa pelas casas legislativas para se institucionalizar como lei, as discrepâncias da sociedade que rebatem nessas casas legislativas, ou seja, quem controla, quem comanda e quem participa do processo de criação de leis são os portadores do interesse do que quer vender galho e não mais permitir que camponês recolha galho. É a partir desse momento e dessa constatação que Marx vai começar, então, a entender, bom, aqui eu vou ter que começar a antecipar a crítica dele, é a partir daí que ele percebe que a pretensa universalidade e impessoalidade do Estado como realização da história, da razão da história, desculpem, como consta em Hegel, não é lá bem a melhor forma de descrever esse fenômeno. Nesse momento é importante que vocês saibam que a essa altura na Alemanha, Hegel era uma presença filosófica tão massacrante do ponto de vista da influência, ele era tão onipresente que se dividia, inclusive, politicamente em hegelianos de direita e de esquerda. Marx, inclusive, vai emergir desse grupo de hegelianos de esquerda. Mas a essa altura ele vai perceber que mesmo a esquerda hegeliana
era capenga e incompleta, equivocada. A essa altura, Marx ainda não tinha feito a sua adesão ao comunismo, mas ele já começa a perceber que, filosoficamente, Hegel tem as suas limitações. Ele vai ter uma limitação de caráter mais teórico-filosófico mesmo, que vai ser o idealismo, que Marx depois vai dizer que corrige a dialética hegeliana colocando sobre seus próprios pés, porque ela estava de cabeça para baixo, porque ele diz que a dialética hegeliana tinha um mal originário, que era ser idealista. E aí ele se preocupa em dar a base material para essa dialética, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui desde o começo da aula, quando eu quero mostrar para vocês o tempo inteiro que os processos sociais não são grandes ideias que se batem nas nuvens. Os processos sociais são os resultados de práticas concretas, da forma como as pessoas se comportam. E, especificamente, no aspecto dessas transformações, como essas pessoas se comportam em instituições e são capazes de concretizar essas mudanças através das leis que saem dessas instituições. Marx está percebendo, então, que a dialética hegeliana peca por este idealismo, e intimamente ligado com isso, porque em Marx o conjunto teórico forma um todo, não tem pedaço que é independente do outro. Então, intimamente ligado a isso, a interpretação política de Hegel, a sua concepção de Estado, do papel do Estado, como se organiza o Estado, em que está baseado o Estado e para que serve o Estado, também tem problemas. E é isso que me faz voltar a uma das primeiras coisas que eu falei aqui para vocês, que é a minha preocupação de deixar claro como essas visões e essas análises, elas se desenvolvem a partir da inserção na vida material real concreta da sociedade. A propriedade, portanto, é um artifício que é criado historicamente a partir dos mecanismos e das instituições sociais que determinam as suas formas. Cada formação social histórica, portanto, tem uma forma correspondente de propriedade. Porque lembrem, eu já mencionei aqui que propriedade é uma relação social. Então, na estrutura social desigual de sociedades divididas em classes, a classe que detém o poder controla as instituições que estabelecem os limites e as características de uma propriedade em cada momento histórico. É um artifício jurídico, portanto, que atende a um interesse de classe. O direito que normaliza essa dominação também é um direito de classe. Porque, lembrem, se a gente trata aqui como direito, entre as variadas possibilidades de categorização, para o momento aqui, a gente vai tratar de direito como esse conjunto formalizado das leis que são produzidas por tais instituições. Se essas instituições são controladas pelas pessoas portadoras desses interesses, funcionam de forma a plasmar esses interesses em formas jurídicas próprias, então as leis que resultam do funcionamento dessas instituições são mecanismos de normalização, de rotinização desta dominação. Porque, afinal de contas, e aí isso não é exclusivo de Marx, o pensamento político, via de regra, está preocupado em como entender a estabilidade da dominação. Vá lá. Por dominação, a gente tem que entender que um grupo reduzido manda e um grupo muito mais numeroso obedece, independente da forma social que a gente escolher. Então, atormenta os pensadores sociais. Por que, afinal de contas, as pessoas obedecem? Pacificamente, ordeiramente. Não é possível a estabilidade social sem a adesão dos dominados a um regime de dominação. Quer dizer, durante um curto período é possível, com base na cacetada, na violência. Só que a violência não se sustenta indefinidamente. A violência, além de tudo, a violência é instável e cara. Né? Tem que ficar bancando
polícia. Bom, a política de segurança pública brasileira é um exemplo eloquente disso, não é? Gasta-se dinheiro público com variadas formas de polícia e tudo mais, e dinheiro privado, com as pessoas se metendo em condomínios, com câmeras, com cercas, com seguranças, com moto que vai te perseguir se você não deixar sua carteira de motorista na entrada do condomínio. E é instável, o que é um problema grave para a dominação de uma maneira geral. Mas pense bem, uma ordem social em que a classe dominante é a classe que realiza comércio, a instabilidade é uma ameaça permanente aos seus negócios. Não dá para fazer comércio com imprevisibilidade. O comércio é baseado na antecipação de custos e ganhos. Não dá para preencher o livro do caixa tendo rebelião, barricada na rua, levante, massacre todo santo dia. Não dá para prever quanto vai custar a matéria-prima, não dá para prever se vai ter gente na rua para poder comprar, não é? Então, a burguesia, para realizar negócio, ela depende de estabilidade. Toda forma de dominação depende, mas eu estou chamando atenção especificamente para essa porque é a disseminação da modernidade que abriu aqui essa conversa. E essa não é uma reflexão, uma preocupação exclusivamente de Marx ou do campo marxista. Weber vai tratar disso também. Vocês pegam lá no Economia e Sociedade, tem os tipos puros de dominação, e nenhum tipo puro de dominação abre mão do seu princípio de legitimidade. O princípio de legitimidade da dominação em Weber é uma espécie de correspondente teórico-funcional para a ideologia em Marx. Ou seja, o que garante a legitimidade da dominação para não ser preciso que as pessoas obedeçam só debaixo de chicote o tempo inteiro. As instituições, o sistema jurídico, a ideologia, tudo isso contribui, então, para manter a estabilidade sem precisar recorrentemente dar cacetada, tiro, prender e tudo mais. Mas é claro, essa continua permanecendo como uma ameaça latente aqui a cada momento que as pessoas resolvam que elas são boas o bastante para contestar essa dominação. E claro, tem outras formas também de marginalização e exclusão desse abençoado que se acha em condições de contestar a dominação, né? Loucura, a exclusão, a ridicularização, tem uma série de mecanismos. Mas o ponto é fundamental para a garantia da dominação a estabilidade. E além da ideologia, do discurso, da propaganda, uma outra forma de garantia da estabilidade, de rotinização da dominação, são as instituições. E a essência das instituições, talvez essência em um debate que está falando de filosofia seja um nome complicado, mas o conteúdo das instituições, o que determina a sua forma, a sua dinâmica e, principalmente, que orienta para onde aponta seus resultados, são as leis. E é de um debate para a elaboração de novas leis que Marx está olhando. E, principalmente, é o desenvolvimento de novas formas de lei que institucionalizam, que rotinizam a forma de propriedade característica da burguesia ascendente. É por isso, então, que a gente começou tudo aqui falando sobre o processo de expansão e universalização da modernidade capitalista na Europa desse momento. E de que forma isso se deu. O debate sobre a propriedade da lenha é a luta do direito burguês racional contra as sobrevivências do direito consuetudinário apresentado como tradicional e racionalista. Percebam que a própria linguagem e a maneira de apresentar essa questão como uma racionalização busca operar uma tarefa ideológica muito importante para a garantia da estabilidade, que é o quê? Retirar o aspecto particularista dessa forma de propriedade e apresentar sob um caráter, sob um manto de universalidade. É racional, portanto, ninguém pode contestar. Quem é que vai contestar uma lei que se apresenta como racional? Não, eu sou a favor do irracionalismo. Hoje em dia até tem esse tipo de coisa, mas não é algo exatamente fácil de se disseminar, não é? Então,
As forças que a gente teoricamente vai aprender como a luta a luta por hegemonia da racionalidade burguesa sob a forma jurídica contra o irracionalismo tradicionalista medieval constitui, na prática, o interesse de uma classe proprietária de terra que está se aburguesando, portanto, as suas formas de ganho e de dominação começam a se configurar no aspecto burguês capitalista, do controle do processo de compra e venda de mercadorias, e que se apresenta sob o manto universal da racionalidade. Vocês querem ver uma versão muito contemporânea disso? Empresa de ônibus que demite trocador para colocar catraca eletrônica. Em uma sociedade ideal, em que as pessoas não estivessem submetidas ao regime de salário e dependessem desse salário para viver, não é? Eu acabei de ver, antes de entrar aqui para dar aula para vocês, eu vi a notícia dessas de estragar o resto do dia de um pedreiro em Belo Horizonte que vendeu o celular para comprar um bujão de gás. Isso significa que não está ao alcance dessas pessoas escolher. Esse negócio de liberdade de escolha, do indivíduo e tudo mais, isso é uma fantasia. Quando você tem uma população que precisa escolher se vai ter... Hoje em dia, o celular está muito distante de ser luxo. O cara, para saber se ele vai ter trabalho amanhã, ele depende de um celular onde vai chegar a mensagem para ele, né? Só que não tem como trabalhar, não tem como nem chegar até amanhã se ele não tiver comida. Então ele precisa do bujão de gás. Mas, enfim, essa classe trabalhadora que não pode abdicar de salário, para ela, o processo de adoção de catracas eletrônicas não tem nada de racional e não tem nada de libertar as pessoas. Isso é uma outra visão bastante fantasiosa, né? O avanço da tecnologia liberta as pessoas e melhora a qualidade de vida. Liberta quem e melhora a qualidade de vida de quem? Esse é o tipo de questionamento que Marx está fazendo quando ele olha para quem faz as leis. Mas agora, do ponto de vista da catraca eletrônica, como é que isso é apresentado, então? A tecnologia. Quem é que se levanta contra o progresso da tecnologia? Tirando, né, românticos, né, hippie na praia. Mas as pessoas vão reclamar com base nesse argumento específico, que a tecnologia é ruim? Não. Todo mundo quer comprar o PlayStation novo. Mas isso se espelha na classe trabalhadora como desemprego. O trocador vai ser demitido, ele vai agora ter que escolher ter o celular ou o bujão de gás. O motorista, por sua vez, vai fazer um trabalho duplo, ele tem que dirigir, ele tem que prestar atenção em quem entra, tem que receber, dar troco, e vai se reproduzir na classe trabalhadora que anda de ônibus. Os entre vocês aí que andam de ônibus, que já tiveram a experiência de pegar o ônibus com a catraca eletrônica, sabem muito bem o inferno que é isso. No meu caso, por exemplo, anos atrás, quando eu ainda morava no Rio, tinha um ponto para a subida da minha casa que tinha um sinal. Quando o sinal estava aberto, estava subindo gente. Aí o sinal fechava, o cara estava dando troco, o motorista estava dando troco para quem estava subindo. A hora que o sinal abria de novo, ele continua dando troco. A hora que ele consegue terminar de dar o troco, aí o sinal fecha. Antes de abrir de novo, chega mais gente, ele vai ter que começar a fazer isso. Aí você fica vendo o sinal abrir e fechar, não sei quantas vezes. A sua viagem de 5 minutos passa a demorar 20, 30. Fora a tensão permanente de um sujeito que, se ele der troco errado, é ele que vai ter que pagar. Então ele está permanentemente tenso com o trânsito, ele é motorista de ônibus, tem aquele inferno daquele motor do lado da perna dele, esquentando e fazendo barulho no ouvido dele a jornada de trabalho inteira. Tem a pressão pelo horário, tem o trânsito maluco da cidade, e tem mais essa. Então, no final das contas, isso se reverte em ganho para quem? Para o dono da empresa de ônibus, evidentemente, que agora paga menos um salário por ônibus. Então, é importante perceber o papel ideológico que tem essa preocupação com apresentar como ganho universal o que é particularismo, o que é um ganho localizado. Para variar, eu vou perdendo um pouco a noção do tempo, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, que eu acho que eu já falei além do tempo que eu tinha combinado, né, Paulo?
Passou uma betoneira aqui agora. Hoje é dia. Os motoristas de caminhão todos combinaram pelo WhatsApp que vão passar aqui na minha janela antes da aula acabar. O Estado se constitui, portanto, em instrumento de garantia, proteção e realização desse particularismo que se apresenta como universal. O manto da universalidade recobre essas ações. Por quê? Agora recupera aquilo que a gente falou agora mesmo da dominação. As pessoas vão continuar aderindo e apoiando um Estado que declara abertamente que ataca os seus interesses para proteger o interesse do proprietário? Improvável. O costume de uma parte específica dessa sociedade é alçado à condição de lei e se torna autoridade pública. Nós temos aqui, então, as instituições orientadas pelo interesse burguês formatando as relações sociais. E, no limite, recorrendo à violência para isso. Mas, outra vez aqui, recuperando o papel da ideologia, quanto mais essa violência permaneça no campo da ameaça, né, uma violência latente que não se realiza, mais estável e barata é essa dominação. O constitucionalismo liberal, então, recepciona o costume amparado no direito, mas um determinado costume que caracteriza uma forma específica de direito. O passo teórico que Marx está dando aqui, que vai, é claro, vai ser muito melhor desenvolvido e aprofundado nos anos seguintes, né? Nós estamos aqui nos primeiros textos que ele escreveu saindo da faculdade, é a ruptura, é o início da ruptura dele com Hegel a partir dessa percepção de que a ideia de um Estado universal, de uma lei abstrata e um direito impessoal não se aplicam à realidade concreta. É aqui que a gente liga, então, aqueles dois paralelos que eu falei de ruptura de Marx com Hegel, no campo filosófico e no campo político. Porque à medida em que essa elucubração toda sobre Estado, instituições, política e direito não se verifica concretamente, Marx vai poder dizer, essa é uma filosofia idealista. Do que diabos ele está falando se o que ele diz não existe na realidade? Historicamente, eu não consigo encontrar esse Estado universal, esse direito impessoal e essa política da esfera pública onde todos os indivíduos reconhecidos igualmente pela lei podem se enfrentar. Isso não existe. Não tem materialidade. Isso existe no livro. É como se fosse literatura. Num sentido um pouquinho pejorativo, tá? Não entenda que eu estou aqui falando mal da literatura, não. Por favor. Eu sou um leitor compulsivo. Ficção, ficção. Hã? Ficção. Então, o ponto do Marx aqui é entender como é o processo que torna o direito um costume, que torna direito um costume, né? De que forma o costume vai se institucionalizar na forma direito? Quem são os responsáveis por isso? De que forma se dá esse processo? E pensando, então, um pouco mais especificamente, quem tem a legitimidade, ou melhor dizendo, o poder para participar dos processos que tornam o costume um direito? Especificamente nesse caso que ele está avaliando nas leis, nos debates sobre as leis de roubo à lenha, quem são esses deputados, esses representantes do povo que estão constituindo a Assembleia? Eles operam em que registro? Não é? Que interesses eles atendem com as decisões que eles tomam? Isso, aliás, é muito bom também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, como que eu fiz agora com a catraca do ônibus, é trazer a relevância ou o rebatimento que tem na vida cotidiana atual das teorias que a gente está falando para as pessoas, para ficar claro para os alunos, para ficar claro para quem participa desse debate, que a gente não está falando de textos escritos há 180 anos atrás por pura erudição diletante. Não é uma questão de decorar uma ou outra referência para usar de frase em rede social ou para fazer bonito no café. É porque isso tem algo a dizer sobre os processos que estão acontecendo agora.
E, portanto, refletir a respeito da maneira como operam essas instituições legislativas de criação de leis e direitos ajuda a gente a deslocar um pouquinho a ideia despolitizante de que o problema com o funcionamento da política atual no país é corrupção. As pessoas não estão fazendo isso por um defeito moral. As pessoas não atuam dessa maneira a partir de um desvio de uma determinada ordem universal. Elas atuam assim porque esse é o interesse que orienta as suas ações. E porque elas fazem que as instituições operem e funcionem para atender esses interesses. Então, quando os brilhantes comentadores da Globo News vêm falar que as instituições estão funcionando, eles estão cobertos de razão. Estão sim. Porque elas foram pensadas, criadas e são sustentadas para chegar a esses resultados. Não tem discrepância nenhuma do interesse que orientou a fundação dessas instituições e a disposição dos seus operadores quando eles resolvem se lançar em campanha. Fazer campanha é um troço chato pra caramba, cansativo, custa dinheiro. Esses caras só vão fazer se a expectativa for ganhar mais dinheiro ainda do que está sendo perdido agora. E não é por desvio moral. É porque é assim que funciona o sistema. E porque assim ele foi pensado para funcionar. E só é permitida alguma divergência enquanto está sobrando recurso para atender tanto esse padrão quanto os outros que acham que esse tipo de Estado e essa forma de instituições é para atender o interesse de todo mundo. Quando começa a escassear, vai atender essa razão de ser, estes interesses que os orientam. E aí os outros, fetichizados pelo Estado, vão ter que se contentar a voltar para a oposição para ficar fazendo barulho. No terceiro artigo dessa leva de textos de jornal, Marx encontra uma oportunidade de abordar o particularismo que se finge como universal, nessa operação ideológica que a gente está gastando um tempinho aqui falando já. Que é a diferença de tratamento dispensado ao proprietário e ao réu. A forma como os operadores do direito nessa situação vão tratar o réu e o proprietário dão indícios da maneira como esse Estado e essas instituições são politicamente orientados para atender desigualmente esses interesses. Porque a perplexidade se estabelece a partir da concepção básica que orienta esse constitucionalismo liberal. Não é todo mundo cidadão? Não é? A ideia não é que são todos iguais perante a lei? E aí, mais uma vez, a gente pode recuperar a crítica ao idealismo que Marx faz quanto a essas perspectivas de enxergar o Estado, a lei, o direito, as instituições como impessoais, universais, abstratas. Onde existe esse cidadão igual perante a lei com todos os outros? Em que situação concreta é possível aprender isso? Porque na prática o que a gente vê é a discrepância de tratamento. Vocês podem perceber o quanto isso se naturaliza e dissemina como discurso ideológico na forma como as pessoas reagem, dependendo de quem é o que aparece na notícia sobre determinado crime. Quem é o réu em questão? A imprensa e a mídia, de uma maneira geral, que tem o papel fundamental de traduzir elaboração teórica intelectual em discurso corrente para ser consumido pelo que está na sua frente na fila do mercado ou que está do seu lado no ponto de ônibus, sequer vai apresentar um deles como réu, dependendo do caso. Se for garoto, né, na subida do morro, que estava lá de olheiro, de fogueteiro, qualquer coisa desse tipo, ele pode ser tratado como... Depende do jornal também, né? Os de 50 centavos da banca vão chamar de o marginal, o desocupado, o ex-interno do CRIAM, tudo que dê para carregar na tinta e apresentar esse sujeito como tendo merecido levar bala na cabeça. Agora, se o garoto for um estudante, porque eu não tenho referência de uma universidade privada aí de Valadares para vocês saberem. Eu ia falar, né, com as minhas referências de Rio de Janeiro,
Fala que se o garoto é um estudante da PUC, que por um acaso é pego com um saquinho de droga sintética, ele vai ser. Primeiro que ele aparece na manchete do jornal como o estudante, né? Ele ganha o status de estudante. Para além disso, os comentários, se você for olhar os comentários, eu tenho esse costume mórbido de ler comentário em caixa de comentário de notícia de internet. A forma como as pessoas reagem a essas duas situações dá uma larga medida de como se dissemina essa discrepância, dependendo do lugar na estrutura social que o tal do réu ocupa. Vocês podem olhar isso também com relação às preferências políticas, quando um ou outro dos representantes máximos de forças políticas atuando no país atualmente são pegos realizando, vamos chamar de deslizes semelhantes. O tempo que é dedicado a isso, a forma como é abordada, a linguagem utilizada. Mas, enfim, tudo isso eu estou trazendo para agora para vocês entenderem o que o Marx quer dizer a respeito da discrepância de tratamento entre proprietário e réu. E réu, aqui no caso, é o camponês pobre que está coletando lenha nos caminhos. A forma como a lei é mobilizada pelos operadores jurídicos para lidar com um proprietário e com o pobre coitado dão uma imagem muito rica para o Marx de o que é a realidade concreta de um Estado, de uma política e, portanto, de instituições e leis que derivam dessa combinação, que são, na realidade, o resultado de uma sociedade dividida, assimétrica e que, portanto, não dão nenhuma base para se afirmar a expectativa de universalidade e impessoalidade que Hegel dizia ser a característica do Estado e do seu resultado na sociedade, que são as instituições e as leis. Os comentários das notícias, portanto, indicam a seletividade desse rigor legal. O direito, portanto, passa a ser tratado aqui como um instrumento da dominação de classe. A forma jurídica de rotinização da dominação. Ele normaliza a propriedade burguesa e estabelece os parâmetros da atuação do Estado em sua defesa. O Estado, que de mais a mais é um outro, o mais potente instrumento dessa dominação de classe. Digamos que o direito é uma ferramenta à disposição deste grande agente da dominação de classe, que é o Estado. A gente caminhando já para as últimas considerações do Marx, o direito aqui, nesse caso, estabelece o roubo à lenha como um crime. Mas isso agora, assim, essa frase seguinte que eu vou dizer depende de uma certa abstração filosófica, tá? Por favor, um esforço para me acompanhar aqui. A ofensa que o ladrão comete não é contra a madeira em si. Ele não estragou madeira, ele não inviabilizou madeira, ele não impediu madeira de realizar a sua razão de ser no mundo. A ofensa é contra a propriedade. A ofensa é contra uma relação social estabelecida juridicamente. E isso no texto lá o Marx vai dizer, inclusive, que é mais um indício das razões dessa animosidade que se volta contra o ladrão, no caso, né, o réu. Ele atenta, o gesto dele, não reconhecendo a imposição do galho seco no chão como uma propriedade, atenta contra toda a estrutura. É por isso, inclusive, a necessidade de ações que reafirmem a justeza dessa estrutura. Um outro exemplo recorrente que me passa pela cabeça agora, aliás, infelizmente, a gente está vivendo num período em que abundam exemplos dramáticos e recorrentes desse tipo que eu pensei agora, né? Porque eu fui lembrar de um e eu acabei me lembrando automaticamente de uns outros 2 ou 3 que aconteceram num curto espaço de tempo agora, de um mês para cá. Do tipo, a mulher que roubou água para fazer miojo para os filhos com fome, a juíza manteve presa, e aquele pessoal
que invadiu um pátio de supermercado onde estavam sendo dispensados alimentos fora da data de validade, alimento vencido. Mais uma vez, gente com fome, buscando formas que pareciam as menos ofensivas à ordem jurídica estabelecida, né? Roubar dinheiro, alimento vencido jogado no lixo, nem se configura muito como roubo para a maioria das pessoas. Aliás, não deveria. Aliás, não deveria se configurar como nada, porque isso não deveria ser um evento a ser apreciado, né? Não devia ter gente roubando comida vencida. Só pode acontecer nesse estágio absolutamente degradado de situação em que a gente se encontra. Mas, enfim, esses também foram presos. Chegou lá, encontrou um juiz legal que resolveu que aquilo não era motivo para estar preso, mas teve um carinha do Ministério Público que achou que não era o caso de libertar essas pessoas, não, que eles deviam cumprir pena. Por quê? Qual é o impulso? O que leva tanto esse promotor quanto a outra lá, se eu não me engano, era uma juíza, mas eu não posso afirmar, gente. São tantos desses casos que você se manter um pouquinho preservado, eu, pelo menos, não fico pegando muitos detalhes, não. Mas, enfim, o que orientou esses dois casos? Manter a mulher que roubou água para fazer miojo e manter a galera que invadiu o pátio para roubar lixo de comida vencida. Essa ideia de que é uma afronta à ordem jurídica por completo. É uma afronta à própria ideia de legitimidade do controle do que pode e não pode fazer. E, principalmente, o controle do que pode e não pode fazer assentado em uma instituição basilar dessa ordem social em que a gente vive, que são as regulamentações de propriedade. Recuperando aqui o esdrúxulo comportamento de comentarista de notícia em caixa de internet, percebam o tipo de reação que instiga os crimes contra a propriedade, inclusive comparando com os crimes contra a vida. Porque sempre vai ter algo para justificar esse crime contra a vida, né? A pessoa estava no lugar errado, a pessoa era uma pessoa errada, estava na vida errada, enfim. Tem um monte de atenuantes quando um sujeito completamente incivil desce do carro e mete 2 tiros no outro que, sei lá, ultrapassou o carro dele. Não pode questionar a potência dele, do carro dele. Ele levanta e vai lá e dá 2 tiros. Aí vai ter sempre uma enxurrada de gente querendo saber, inclusive, se o carro que ultrapassou não era roubado. Para ver o nível do disparate. Agora, crime contra a propriedade é absurdo. As pessoas colocam um monumento ao mau gosto em frente à Bolsa de Valores de São Paulo e as pessoas que nunca vão ter dinheiro para ter ações na Bolsa correm para xingar quem pregou panfleto de protesto nesse touro, no primeiro dia que ele amanheceu. Tinha que preservar aquela maravilha de um touro de fibra de vidro pintado de tinta dourada para macaquear o touro de bronze que tem em Wall Street. Então, resumindo esse pedaço final, o fundamental aqui é prestar atenção no papel que cumpre a instituição propriedade na orientação do comportamento desses atores e, principalmente, o processo anterior, que é a dinâmica política de definição jurídica do que é a propriedade, quem são as pessoas que podem participar desse processo, de que forma esse processo transcorre, quem participa dele, segundo qual orientação e o que resulta daí. E como que resulta daí, que são instituições, leis e, portanto, a estrutura jurídica que normaliza a dominação e rotiniza a dominação, como isso atende a um determinado interesse específico e, finalmente, se apresenta socialmente para conseguir a adesão e a participação daqueles que perdem com esse resultado, se apresenta sob um manto de universalidade. Então, a última coisa que eu comento junto com a Paula nesse texto é a ruptura teórica de Marx com Hegel começa, portanto, nessa constatação dos equívocos sobre o Estado, sobre a justiça e sobre o direito. A constatação da inexistência dos atributos racionais universais vistos por Hegel.
O Estado é um instrumento de dominação que determina uma forma de propriedade, preservando o interesse de classe através do direito. Aí, daí em diante, se segue um ponto teórico, que era o que era importante para a gente fazer no momento, que isso foi um texto que a gente apresentou em um seminário discutindo pontos teóricos, e aí a gente foi defender aqui que a ruptura com Hegel e o impulso que essa ruptura teórica com Hegel deu a ele pode ser vista ao longo de toda a obra, e principalmente como faz um bom autor, e um autor potentoso como Marx, é adensar essa reflexão, é torná-la mais rica, mais profunda e mais capaz de servir como um instrumento analítico para lidar com os processos da sociedade moderna. Mas, para encerrar aqui então, o fundamental dessa discussão levada a cabo a respeito do processo de elaboração de leis a respeito do roubo à lenha na dieta renana é o que significou, o que Marx viu nesse fenômeno que impulsionou essa ruptura. E o que ele viu aí é justamente que o discurso sobre a impessoalidade e universalidade da atuação do Estado, do funcionamento da justiça e do alcance do direito e das leis é um produto de filosofia idealista. E que a investigação, a elaboração de uma filosofia materialista e, portanto, o desenvolvimento de uma interpretação do real funcionamento da dinâmica da sociedade depende de rejeitar essa abstração e entender que no mundo real, na forma como as pessoas concretas de carne e osso são submetidas ao funcionamento desses mecanismos sociais, é um processo desigual, assimétrico, atravessado, portanto, das diferenças que subsistem em uma sociedade de classes, e que o Estado, a política, a justiça, as instituições e o direito operam nessa sociedade que é dividida desta forma, e que, portanto, se existe uma classe dominante, ela é capaz de controlar estes instrumentos políticos, jurídico-institucionais, para formatar as relações sociais de acordo com o seu interesse. Para, portanto, dar os parâmetros e balizas que orientam a vida nessa sociedade. E que contam, portanto, com instrumentos legais, jurídicos, de sanção dos comportamentos que divergem e ameaçam este funcionamento. Ou seja, no caso específico aqui, como, através do funcionamento das instituições políticas, no caso aqui a Assembleia Legislativa, se produz como resultado deste interesse instituições e leis. Essas instituições e leis, por um lado, definem os limites legais da propriedade nessa sociedade e, ao mesmo tempo, tem como subproduto a definição de como tratar, de como lidar com as ameaças a essa definição legal de propriedade, aqueles que atentam e que desrespeitam esses parâmetros. Contam com a legitimidade, e aí cumpre um papel nessa legitimidade todo aquele trabalho ideológico que a gente deu uma passeada por ele aqui uma vez ou outra. E com isso se garante a estabilidade da ordem social. Estado, política, justiça, instituições e leis, portanto, são instrumentos a serviço da garantia da manutenção da estabilidade da ordem social. E como se trata de uma ordem social desigual, dividida em classes, a classe que é dominante tem o controle destes instrumentos para garantir que a rotinização mantenha o atendimento a seus interesses. É essa a mensagem mais nuclear desses textos do Marx. E aí, com isso, então, eu concluo, e é nesse momento que vocês vão apresentar todas as questões, dúvidas e comentários que vocês estavam loucos para fazer enquanto eu ia falando, mas mantiveram um silêncio em respeito a um sujeito que fala descontroladamente como se não houvesse amanhã. Está com vocês a palavra. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Paula, pelo espaço que você me abriu. Eu que agradeço, Léo, imensamente. Eu, obviamente, pensei em uma porção de coisas para comentar com você, te consultar.
Mas eu queria perguntar às alunas e aos alunos se eles têm questões, se gostariam de pôr questões ou comentar, fazer relações, enfim. Fiquem à vontade. Diga lá, Yasmin. Licença, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Só que na hora que falou sobre a questão do graveto, a gente lembrou de um filme que foi passado para a gente na disciplina de Sociologia, que foi Jovem Marx, que tem uma cena do filme que mostra eles coletando graveto. E agradecer, porque achei excelente as considerações. Muito obrigada, professor. Yasmin, eu agradeço esses elogios muito gentis. E essa cena, que é a abertura do filme, se refere justamente a esses textos. Ela não está lá gratuitamente, não. É por isso mesmo. É por causa desses textos, que foram textos que ele redigiu lá no jornal que ele trabalhou ao sair da universidade. Quando ele saiu da universidade, ele já era um sujeito meio marcado pelo posicionamento político dele. Então, apesar de ter feito o doutorado, e não existia naquela época essa profusão de programas de pós-graduação, o sujeito que fazia doutorado era para se colocar em uma universidade. Ele não conseguiu lugar nenhum na vida acadêmica alemã, e aí foi se meter num jornal. E nesse jornal, ele arrumou problema rapidamente também, tanto que ele não durou muito tempo ali, foi embora, passou pela França, pela Bélgica, antes de se estabelecer em Londres. Mas nesse jornal, estes textos polêmicos sobre o roubo de lenha e os textos sobre liberdade de imprensa, que tinha a ver com as leis de censura que o governo central da Prússia estava impondo, foram motivos, né, de começar uma vida de proscrito político. E então é por isso que isso aparece lá no comecinho do filme. Bem, foi bem lembrado por você. Sim, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eles viram esse filme numa outra disciplina, acho que no semestre anterior, e quando a gente estava começando a discutir sobre isso, a gente lembrou. Você gostou desse filme, Léo? Não, mas eu sou chato. Não, mas você é chato, mas você gosta de coisas, já. Eu achei esse filme muito novelinha, não me agrada. Mas você não achou ele... Eu achei que ele não comete uma falta que seria de se esperar que fosse cometida, que é de anunciar... Enfim, é uma obra, né, de outra natureza, simplifica muito as coisas, encurta tudo, atribui a essas coisas uma espécie de falso tratamento estético, né, como se você precisasse não falar exatamente a coisa para ficar bonito ou ficar agradável, né, não tem nada a ver. Mas assim, não tem nada muito errado. Eu esperava ver muitas coisas erradas. Ah, sim. Sim, não, nesse sentido é bom mesmo, é legal. Eu achei isso legal e foi produzido num momento já meio áspero, né, para produzir uma obra sobre o Marx. E um filme sobre o jovem Marx, né, que é um momento em que há mais produção, mais claramente política, né? É política o tempo inteiro, mas mais claramente política. Quem mais tem comentários e questões, gente? Fala, Giovana. Ei, bom dia, gente. Primeiramente, né, para agradecer pelo debate, pelas considerações. Tudo que o Leonardo falou foi muito pertinente e também é tudo muito atual, né? Até porque a gente percebe que mesmo essas obras sendo de mais de 100 anos atrás, o nosso presente reflete muito as críticas dos autores. Então, mesmo que a gente tenha superado alguns entraves, certas críticas feitas há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, estão presentes até hoje no nosso cotidiano e na nossa estrutura social. E eu vi aí que ele falou, né, a questão do graveto ter se tornado mercadoria, e a gente viu isso com a Fernanda, no primeiro período. Ela passou para a gente o filme Jovem Marx, um filme muito bom. Não sei se o Leonardo concorda, né, que ele falou que é chato com o filme, mas eu achei um filme muito bom. Acho que o pessoal também gostou muito. Fala justamente sobre isso, que os gravetos, eles se tornaram mercadoria, né, um meio de reprimir as pessoas.
E eu vi que ele falou também sobre o touro dourado, e o touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores no centro de São Paulo, ele representa, né, em tese, o progresso, a prosperidade do mercado financeiro, e ele representa justamente esse debate, né, o progresso para quem, a quem dirige essa propriedade, justamente porque São Paulo é um estado com muita desigualdade social, né, com muito índice de desigualdade social, e é uma contradição. São Paulo é a cidade mais rica do continente e tem áreas no centro da cidade ali que parece camping. A quantidade de gente na rua, vivendo na rua, e que armam a barraca daquelas iglu, ou então puxam a lona e não sei o que, é uma coisa assustadora. A Praça Princesa Isabel, por exemplo, que é um repositório de indesejados há uns 40 anos ou mais, você não consegue ver chão lá, você só vê lona e barraca. Enfim, a questão desse touro chama a atenção de... A gente vai deslocar, né? O tema aqui era Estado para quem, lei para quem, direito e justiça para quem. Desloca isso para o tema, já que você lembrou de São Paulo, desloca para o tema de cidade para quem. O sujeito que mete, ele foi removido ontem, né, esse touro. O sujeito que mete um troço, um trambolho horroroso desse tamanho no meio da passagem da via pública é porque ele está tão acostumado a ser tratado como especial, a não ter que se submeter a regimentos e regras e convenções coletivas, que ele acha que ele pode simplesmente atormentar todo o resto, que ele não vai ser incomodado por isso. E mais do que isso, a certeza que ele tem do papel relevante que ele tem na sociedade é tão grande, e de que essa sociedade gira em torno dele, do grupo social dele, que ele ficou impressionado. Ele que eu estou falando aqui, um ele genérico, né? As pessoas associadas a esse gesto. Eles ficaram injuriados com as pessoas reclamando, protestando, com quem achou, com quem comemorou a retirada. Tem aí embutido uma percepção, e aí volta de novo, não foi gratuito eu ter feito tanta referência ao papel da ideologia, porque nós estamos falando aqui do particularismo versus universalismo, e como as instituições defendem o particular sob o manto do universal. O que opera essa transição entre o particular e o universal, ou melhor dizendo, o que apresenta o particular como universal, é um trabalho ideológico. Então, o sujeito que fez... inclusive, eu fico até aborrecido de lembrar isso. Ontem eu vi um vídeo do idealizador desse negócio do touro. Esse comportamento padronizado por YouTube, que agora está ficando ainda mais... Sei lá, não me ocorre agora nenhum adjetivo que seja conveniente a um professor falar, menos ainda em uma aula que vai ficar gravada. Mas, enfim, está piorando ainda mais com a história de TikTok. Então, é um sujeito que fala para este público relacionado a essa gente que perde 100, 200 reais brincando de day trader, esquecendo que esses 100, 200 estão sendo todos canalizados. Milhões e milhões de 100, 200 reais perdidos são canalizados para aqueles que, de fato, controlam essa estrutura. Mas aí, no vídeo dele, que ele faz lá e tudo mais, ele e várias dessas outras pessoas, dos que assistem esses vídeos dele... Todo mundo muito injuriado com a falta de reconhecimento pelo papel gerador de renda e emprego da Bolsa de Valores. É uma questão, é o seguinte, é uma questão de você ir se treinando, e é isso que serve esse tipo de leitura, esse tipo de texto, ir se treinando para não se deixar fisgar por essas iscas ideológicas. Não é? A questão da catraca, a questão do touro na rua, ou qualquer outra questão que busque camuflar o interesse particular sob qualquer manto de generalidade e universalidade. Tinha alguém que tinha levantado a mão, mas eu saí falando tanto que a mão até desapareceu. Talvez a pessoa tenha caído. Jaine. Fala, Jaine. Bom dia. Desculpa. Eu queria aqui agradecer ao professor Leonardo por todas as considerações que foram pertinentes, muito,
E o senhor até acabou de falar, né, essa questão que o Estado é sim um instrumento de dominação, e a relação que o senhor fez sobre as catracas eletrônicas. Aí eu me deparei, comecei a pensar que elas são boas para quem? Para o grupo que levanta cedo, que precisa ir para o trabalho, que precisa ter um horário marcado para chegar? É boa para esse grupo? Ou é boa somente para os donos das empresas que vão passar a pagar menos, que vão passar a pagar somente um salário? E também a questão, né, dos ossos lá, né, das famílias que estavam buscando ossos em lixos. Então, me fez pensar muito como essa questão é ainda atual. Exatamente. Eu é que agradeço a gentileza desses agradecimentos, e o ponto fundamental que não só essa obra, aqui nessa obra, o que eu extraí para levantar como discussão com vocês é que Marx parece, né, por ser uma obra incipiente, por serem textos do início da carreira dele de escritor, parece ser o momento em que ele está despertando, a partir desse fenômeno específico, para um problema constitutivo da teoria hegeliana, que tinha sido a grande orientação filosófica dele até então. Ele está percebendo ali um troço fundamental, que é, olha, a base dessa concepção de Estado, justiça, política, direito, instituições e tudo mais, está errado. Porque, afinal de contas, quem manda? Não é? Isso é para quem? Então, eu dizia que não é só nessa obra, mas ao longo de toda a discussão que Marx apresenta, desde esses primeiros textos jornalísticos até as últimas coisas que temos disponíveis que ele escreveu antes de morrer, um ponto fundamental que tem aí é conseguir fazer esse trabalho de dissipação das brumas ideológicas para encontrar por baixo da camada, né, do verniz de universalidade, qual é o particularismo que está sendo defendido e atendido ali. E é isso, é essa percepção, é esse entendimento de que por trás de um suposto universalismo, o que tem é um grupo muito restrito se beneficiando do mal-estar de um grupo muito amplo. É essa identificação que impulsiona a ação política em Marx e nos marxistas que o seguiram. A ideia de que está errado um monte de gente viver mal para atender um pouco de gente vivendo bem. E, principalmente, está errado apresentar a ordem política e institucional que preserva e garante esse estado de coisas e apresentá-la como universal, como a preservação do bem comum. Não é comum. É muito bem localizado. Tem mais mão? Giovana. Ai, desculpa. É porque eu levantei a mão, só que aí depois eu tirei rapidinho. Não quer mais? Eu quero só fazer um comentário sobre a questão do touro, né? Eu cheguei a olhar muita coisa, muita gente comentando, e a maioria das coisas que eu vi, teve uma coisa que destacou, assim, para mim, que era uma mulher falando que o brasileiro não sabe lidar com o progresso financeiro que o touro significava. E aí eu achei isso, assim, tão descabido, sabe? Que eu fiquei, assim, tão chocada, que parece que, tipo assim, essas pessoas que meio que ascenderam nos últimos anos, sabe? Tipo assim, para a classe C, essas coisas assim, elas acham que elas estão no topo do progresso, sabe? E que, tipo assim, que elas podem falar esse tipo de coisa, que tá todo mundo indo muito bem, porque não consegue ver que tem muita gente passando dificuldade, sabe? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. E se vira, Léo. Pois é, assim, Deus e sua época, né? Não, mas, pô, não deixa de cuidar de tratar de quem que entende isso, né? Quem ascendeu socialmente, se isso também é um efeito de um empreendimento ideológico bastante poderoso.
Né? Então, quem são os operadores dessa má compreensão, né? E quem ganha? Com licença, eu queria, porque quando a Isabela começou a falar, aí eu queria fazer um apontamento em cima do que ela falou. Aí o professor já pode responder junto, se não for cômodo, pode fazer? Claro. A Lícia, ela vai perguntar sobre isso também. Lícia, também vai perguntar sobre isso? Bom dia ainda, Bom dia, né? querido. Obrigada, Leonardo, pela aula. E foi muito interessante, sabe? E eu gostei muito do exemplo que você deu do pedreiro, falando que, tipo, ele recebe a proposta de serviço pelo celular, mas que ele não tem o celular porque ele precisou vender para comer. E eu até fiz uma ligação que você vai me falar se tá certo. Eu acho que tá. Mas que aqui no Brasil, as pessoas elas pensam muito pelo aquele lado daquela teoria repressiva negativa de penal, sabe? Que todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo tem a liberdade, só que as pessoas esquecem que as pessoas têm condições diferentes. Então elas querem impor alguma coisa e falar que no livre-arbítrio, né, entre aspas, da pessoa, ela tem o direito de escolher o que fazer. Como exemplo, o pedreiro. Às vezes ele rouba porque ele não tem condição mesmo, ele perdeu tudo, perdeu o celular. E aí, as pessoas, principalmente agora no país que o presidente tem um pouco desse cunho de que, tipo assim, se aprontou é porque tá errado e pronto, todo mundo tem a mesma condição. Menos ele, né? Menos ele, claro. E aí foi isso, mas muito obrigada, a aula foi muito interessante, de verdade. Aí eu acho que a mesma coisa, né, Léo? É importante também pensar nessa ressalva no Brasil. Isso é assim no Brasil. Fala, Yasmin. Meu apontamento era em cima do que a Isabela falou, porque eu acho que ela falou sobre essa questão das pessoas que ascenderam para a classe, né, que é denominada classe C, e que esse tipo de pessoas já acham que eles estão numa posição de dominação sobre as outras. E aí eu gostaria de falar disso, porque eu acho que o liberalismo econômico tem grande influência com relação a isso, e que as pessoas não entendem essa questão da concentração de riqueza. Então, não tem essa distinção sobre o que é capital mesmo, porque até é um meme até das pessoas falando que, tipo, o seu trabalho, o seu salário de 10 mil não é seu capital, porque eu acho que as pessoas se perdem muito nisso também, acham que por estar não sei, por exemplo, numa profissão que é mais valorizada do que as demais, então tem uma remuneração boa, consideravelmente, no Brasil, já consideram que eles estão numa posição de poder, sendo que não deixam de ser assalariados, não deixam de ser proletariados. Então, achei muito interessante esse apontamento dela, porque eu acho que as pessoas não têm essa noção da acumulação de capital, da distribuição desigual de renda no Brasil e no mundo mesmo. Então, não entende que essa concentração está nos bilionários, que 1%, que mais de... E agora não sei, a porcentagem correta está concentrada na mão de 1% da população brasileira. Então, eles acham que essa classe já é dominante. Então, o apontamento era em cima do da Isabela mesmo, professores. Muito obrigada. Léo, antes de te dar a palavra, deixa eu só fazer uma ressalva, não, chamar a atenção das alunas para um ponto, né, que eu insisto bastante. No nosso vocabulário, a gente se denuncia muito, né, nas escolhas que a gente faz na hora de expressar as nossas ideias, os nossos incômodos. E não é raro que nós acolhamos uma operação ideológica tradicional da tradição, muito comum à tradição liberal, que é a individuação de problemas sociais. Então, teve uma expressão aqui de nacionalização de problemas de hegemonia cultural também. Que tem a ver com o seguinte, um cara rouba uma coisa e ele é ladrão. Não há um problema social que enseja a circunstância dele. Ou, alternativamente, as pessoas não têm muita consciência sobre o dado bastante eloquente, né, se a gente for descrevê-lo concretamente, de que elas não são ricas e elas não precisam se comportar por oposição às outras como se fossem, né? Como se elas tivessem que proteger privilégios, porque privilégios elas não têm, elas são tão trabalhadoras quanto as outras. Mas localizar na descrição, as pessoas não têm essa consciência, embora seja verdade, é uma descrição correta, nos priva
de fazer a descrição completa, né? Que seria: as pessoas são levadas a não ter essa consciência, as pessoas têm poucas chances de ter essa consciência, há poucos espaços para que essa consciência se forme. No Brasil, as pessoas pensam dessa ou daquela maneira. Há muito poucas oportunidades que isso aconteça aqui de uma maneira diferente. Isso não significa registrar a irresponsabilidade das pessoas naquilo que elas fazem ou na má consciência que elas manifestam. Não. Significa apenas oferecer ao dizer a descrição completa, ou seja, existe alguma coisa que faz com que isso seja possível. Existe alguma coisa que faz com que as pessoas obedeçam a uma ordem jurídica que não lhes protege. Existe alguma coisa, uma agência que faz com que seja possível que as pessoas manifestem essa falsa consciência, entendem? Isso é uma obra, não é uma obra de uma cúpula de pessoas malvadas reunidas numa sala decidindo o que vai acontecer. Isso se manifesta a partir de epiprocessos, né? Tal como o professor vinha descrevendo para vocês. Isso acontece no nosso cotidiano. Nós todos somos levados a participar da reprodução atualizada e recrudescida disso, né? Mas é importante saber que há um processo em movimento, entendem? Para que a gente possa localizar com mais clareza, se não nossos inimigos, per se, pelo menos as causas dos processos dos quais nós somos levados a participar. Isso eu falei muito claramente, sim. Mas, assim, que vocês fiquem atentas a isso, sabe? Que é alguma coisa desejável para pessoas que têm interesses que não se confundem com os nossos, que nós não percebamos que as causalidades, né, dos problemas sociais. E uma manifestação disso, né, uma forma de fazer com que a gente não perceba essas causalidades, o que é causa, o que é efeito, é localizar a causa no efeito. Então, dizer que as pessoas não têm essa consciência. E as pessoas não podem tê-la. Não é por acaso que, por exemplo, o ambiente universitário precisa ser descreditado, não pode ter orçamento, o debate não pode ter lugar, há muito denuncismo, não é? Entendem? Uma coisa desse tipo, assim. Faz sentido isso, Léo? Tem tanto certamente. Oi? Não, estou falando que tem muitas perguntas, né? Eu não tratei das perguntas, só quis sublinhar esse ponto, assim. Não, acho que foi muito bem sublinhado e, de certa forma, tratou da pergunta assim, porque apontou algumas coisas que precisam ser levadas em consideração para organizar uma resposta. Mas eu já falo? Giovana, você quer falar antes do Léo responder? Não, é que eu ia falar um ponto que ele falou do Boi Dourado. Teve até uma ONG que fez um churrasco solidário ao redor, eu vi isso também. Em forma de protesto, justamente essa contradição, né? Tipo assim, de progresso para quem? Dentro da situação de fome que vem alastrando o país, principalmente no contexto de pandemia, e que incide principalmente do mercado financeiro. Financiarização não é progresso, né? Ao contrário. Sim. E uma outra coisa também que 1% no Brasil ganha 5 mil reais. Os ricos no Brasil, que correspondem a 1%, sim, é 5 paus. Né? 0,001% parece, os mais ricos do Brasil, dominantes mesmo. Número de famílias. É uma discrepância. De famílias. O Brasil é muito pobre mesmo. Assim. Pois é. E você tentar impor essa universalidade de progresso é uma falsa consciência da realidade, né? Usando uma expressão até um pouco rude, é você olhar para o próprio umbigo. E aí eu lembrei de uma coisa que você colocou numa aula assíncrona, acho que foi a última aula assíncrona, que inclusive eu não consegui acessar, Paula. Eu só consegui acessar depois que uma colega me mandou o link. E ela não aparece para mim no Classroom, essa aula, sobre revisão e ideologia. O Classroom é o mistério da fé. Mas aí eu vi pelo link, né? E você falou que existe um discurso neocapitalista, que é aquele discurso de coach, né? Dizer assim, você é pobre, mas você é pobre ainda. Se você empreender, se você investir, você fica rico. Né? A origem moderna disso está no que o professor Léo Andrade estava falando momentos atrás, quando ele descreve o papel do constitucionalismo moderno nessa história. Porque o papel do constitucionalismo moderno nessa história é o papel do futurismo, né? Sim. Fixar no plano formal, né? Coisas que jamais se realizarão no plano material, mas com estabilidade política, que
que isso não merece, a estabilidade que isso não merece, né? Contendo processos transformadores desejáveis. E claro que todo mundo tem uma perspectiva, né, de subir na vida, mas a gente tem que pôr na cabeça que as pessoas têm condições diferentes, igual a Yasmin falou, né? Se você desconsidera que as pessoas vêm de berços diferentes, contextos diferentes, você desconsidera que em um país que o salário mínimo é 1.000 e poucos reais e a compra do mês básica passa dos 600, não tem como a pessoa separar um capital para investir, né? Ah, não, o ministro da Economia diz que isso é porque pobre não sabe poupar. E outra, já ninguém ganha mais de R$1.000 de salário mínimo, ninguém mais tem salário mínimo, ninguém tem trabalho. Essa festa acabou. Tem isso ainda, né? Que ainda tem a questão do desemprego para piorar essa situação. Sobre o que você falou, Paula, primeiro gostei do apontamento, realmente na hora da minha fala eu acabo por não abordar essa questão da falta de oportunidades para se obter essa consciência de classe mesmo. E o porquê disso. Mas outra coisa, essa questão que a Gil falou que você falou do apontamento do ministro da Economia, é uma coisa também que eu acho interessante, né, nesses tipos de pessoas que defendem essas coisas, é essa questão de uma romantização da pobreza muito grande. De tipo assim, porque o empreendedor é aquele que tem um carrinho de cachorro-quente. Porque se você pegar e vender a água na rua, comprar água por R$1 e já vender por 2, você já está empreendendo. Porque ser pobre no Brasil é pessoa que tem mente de pobre, mentalidade de pobre. Porque você tem que ter a mentalidade de investir. Sendo que as pessoas, assim, elas estão lutando para não passar fome, mas ela tem que ter a mentalidade de investir o nada que ela já tem. Nossa, isso me irrita muito. Era só um comentário. Você acha que isso é sem querer? Você acha que a pessoa tirou isso da cartola? Ela aprendeu isso. E é importante que ela tenha aprendido isso, né? Sobre investimentos, se Jesus... Jesus. Não, é porque é importante que seja alguém imortal e que tenha nascido no ano 0. Que seja alguém legal, né, também. Jesus. Se Jesus tivesse começado a ganhar R$200 mil a partir do dia que ele nasceu, ainda hoje ele não teria o dinheiro que Jeff Bezos, dono da Amazon, tem. Ou seja, em 2021 anos, ganhando R$200 mil por dia, você não alcança o Jeff Bezos. Então, essa conversa de que tem que saber investir, que com seu carrinho de hot dog um dia você vai virar dono do McDonald's, isso é uma lorota. Muito importante para manter operando. Não só no aspecto da calma social, né, das pessoas aderirem a esse sistema e realizarem as suas tarefas, mas principalmente para manter gente realizando as suas tarefas, especialmente essas de baixa remuneração, fundamentais não só para que a vida cotidiana continue acontecendo e o trabalhador, na hora do intervalo, tenha um cachorro-quente de R$2 para comer, mas, inclusive, porque é da baixa remuneração do trabalhador que se sustenta o capitalismo, particularmente nas nossas condições, né, de periferia dependente, submetida ao imperialismo. Agora, bom, eu pretendi... Jesus, porque não lhe ocorreria, se você pensar em Jesus tal como... ele está pensado para ser pensado, não lhe ocorreria manifestar esse tipo de expectativa, de distinção, sabe? Ele não ia acumular dessa maneira, ainda que não seja concretamente possível, além de não ser concretamente possível, tipo de relação né, esperada dele, né, com os outros homens, não produziria uma realidade para ele desse tipo, entende? Uhum. Que é alguma coisa que é esquecida constantemente. Veja, a gente está entre pessoas que estão afinadas e preocupadas com essas questões. Né? Mas nós todos compomos essa mesma sociedade, né? E se a gente der mole, a gente reproduz ela igualzinha. Né? Era um pouco o que eu estava tentando chamar a atenção. Na fala e nos atos, né? Então a gente pensa... Não, todo mundo quer melhorar na vida, né? Ou subir.
A gente não pensa, não, todo mundo quer o bem, né? Que a vida melhore. Né? Que é outro registro completamente diferente, vai produzir outros comportamentos e uma outra realidade social. Fala, Yasmin. Gente, a gente passou muito da hora, a nosso encontro vai cair. Eu botei no mural um outro link, vamos para lá? Ok. Estou trabalhando aqui. Vou interromper aqui a gravação e a gente vai para lá. Sou eu.